Falando um pouco da minha trajetória dentro do mercado corporativo, passei por grandes companhias dentro do mercado de tecnologia, Microsoft, Oracle, SAP, IBM, mais recentemente pela TOTOS. Tive uma experiência também de empreendedorismo, depois que eu saí da Microsoft, trabalhando com uma empresa pequena de tecnologia. Então, passei por o que vocês imaginarem de metodologia de vendas, tanto de solution selling, ou metodologia específica de vendas da IBM ou da Oracle. Eu passei e fiz essas certificações. Uma das empresas que eu tive vamos dizer assim, uma maior bagagem com relação à engenharia de valor e venda de valor foi a SAP, onde eu fiz a certificação de VERP. Okay? Depois, mais para frente, vocês vão ver bem claro esse conteúdo aqui, que é o discurso de negócio também. Tá? Agora, com relação à experiência com startups, né? Acho que o mundo de startup, a comunidade de startup, ela sempre questiona bastante e é ávida por informações de qual é o seu conhecimento em cima do que está acontecendo na cena de inovação com as startups. Então, desde o ano passado, eu tenho trabalhado compartilhando conteúdos no blog. Quem é que teve a oportunidade de olhar o blog? Tá. Então, se vocês quiserem conteúdo também, eu compartilho muita coisa sobre geração de demanda, como fazer geração de demanda, como fazer uma proposta de valor. Então, compartilho templates, o que eu tenho feito com as startups que tem dado certo, compartilho lá com vocês. Então, recomendo, se vocês olharem o blog, eu compartilho bastante conteúdo lá. Tá? Tenho trabalhado com o objetivo não só de fazer a mentoria para as startups, mas eu estou preparando um conteúdo para um livro de vendas e marketing focado para startup. Então, só queria que vocês lembrassem que mais para frente na apresentação eu vou falar dessas pesquisas aqui. Tá? Então, essa pesquisa de maturidade de vendas e marketing, a Oxigênio, a aceleradora da Porto Seguro, ela tem utilizado, agora no terceiro ciclo de aceleração das startups, eles respondem essa pesquisa, eu mando a pesquisa pelo SurveyMonkey, eles respondem e eu faço uma devolutiva para ver qual é o nível de maturidade que eles dão nos pilares da minha metodologia. Então, questão de 2 semanas atrás, eu fiz a devolutiva fazendo uma palestra para a turma da Oxigênio de aceleração. Tá? Trabalho com algumas aceleradoras, com a ACE, eu sou investidor, um pool de investidores, e também faço parte da mentoria, com a Inovativa também. A Distrito, eu fiz uma parceria com eles, que eu faço cursos lá de venda de valor, além de fazer mentoria. Então, eu tenho trabalhado diretamente com startups, com conteúdo de inovação também. Como eu falei para vocês, mais para frente eu vou falar para vocês de alguns dados de pesquisa, e essa daqui é uma pesquisa que eu fiz do lado do cliente, do lado dos CIOs. Então, qual é a percepção do CIO em relação à venda de valor das empresas de tecnologia? Isso é bem importante para o conteúdo que vocês vão ver. Então, existem pesquisas do lado da startup e pesquisa do lado do cliente. Tá? Então, vamos lá. Essas aqui são alguns exemplos de startups que eu faço, ou sou investidor, ou faço mentoria também. Vocês conhecem algumas delas. Tá? A Colaboradores, ela está aqui no pool também. A Fox também participou de curso que eu fiz também de engenharia de valor. O que é o cenário atual que eu vejo das startups? E eu acho que não dá para dizer só das startups, ok? As abordagens, né? Quantos de vocês já ouviram falar ou vocês têm lido sobre abordagem de inbound e outbound? É muita coisa que sai. Tem gente defendendo ou não, tem discursos assim, defendendo muito enfático que tem que ser um inbound, um outbound. Eu não entro no mérito de fazer uma defesa de um ou de outro. Acho que tem que ver o que melhor se aplica na empresa de vocês. Até pode ser um misto dos dois. Acho que não se discute a quantidade de ferramentas hoje disponíveis. Para o meu blog, por exemplo, aqui estou usando até um recurso super
poderoso para um blog, mas eu uso o RD Station como ferramenta de automação de marketing. Todas as inscrições que vocês fizeram pelo Simpla, todos vocês aqui se inscreveram pelo Simpla, tá? Eu tenho ele conectado no RD. Então vocês entram como um lead no meu blog através da ferramenta de automação de marketing. Isso a gente está falando para um blog, imagina para uma empresa. Então, acho que nunca a gente teve um ferramental tão grande para trabalhar com geração de demanda, trabalhar com gestão da parte de vendas. Né? Os canais, esse é outro ponto também que eu acho que a gente nunca teve tanta facilidade para falar com o cliente. Além de e-mail e telefone, os vários canais. Eu sei que Twitter no Brasil não é uma coisa tão forte quanto no mercado americano, mas o quanto a gente tem usado hoje o Facebook para se comunicar também com clientes. Cada vez mais a gente tem algumas surpresas assim, da parte corporativa, se usando o Facebook como ferramenta de comunicação. Tá? Conteúdos. Quem aqui já leu sobre o Predictable Revenue? Tá? Esse é um clássico para as startups, então quem está trabalhando com metodologia nova de vendas, o Outbound, esse daqui é um clássico do Aaron Ross, sobre Outbound. Ele veio da Salesforce. Né? O Hack and Sales do Max Altshuler também é um livro que também tem, agora está muito em evidência. Tá? E eu deixei um pontinho aqui de interrogação, que eu não entro no mérito de defender um livro ou outro, uma metodologia ou outra. Acho que a startup ou a empresa, ela pode trazer a forma como ela quer trabalhar. Tá? Mas vocês concordam que o mercado hoje oferece muita coisa? Eu tenho ferramental, eu tenho abordagem, eu tenho canais de vendas, mas o que será que pode estar faltando? Se eu tenho startups, se eu tenho empresas que vêm, eu não sei se a maior parte de vocês trabalha diretamente na área comercial, se vocês trabalham na área de marketing, mas de repente vocês estão sendo cobrados por resultados. Né? Eu tenho que ser mais efetivo, eu tenho que aumentar a receita, quer dizer, como é que eu vou conseguir vender mais? Então eu recebo muita demanda de mentoria para startup sobre vendas. Pô, eu preciso aumentar minhas vendas, eu preciso ter mais resultados. Né? Então se eu estou trabalhando com uma abordagem, ou com misto de abordagem, ok? Eu tenho ferramental, eu estou trabalhando com meus canais de prospecção. Por que será que de repente eu não estou conseguindo chegar com uma mensagem correta? O que será que está acontecendo que de repente eu não consigo engajar o meu cliente? Se eu tenho todos esses componentes. Tá? Então, o ponto que eu trago aqui é que existe um gap de valor muito claro. Isso a gente vê nas pesquisas que foram respondidas pelos CIOs. Tá? Quando a startup fala para mim, olha, eu tive 2 reuniões, 3 reuniões com o cliente, a coisa estava quente, daqui a pouco esfriou. E aí a startup, o cara não sabe por que de repente aquela oportunidade dele esfriou. E quantos clientes vocês vão analisar do pipeline de vocês, que são geradas propostas e mais propostas, e de repente o cliente não fecha o negócio? Ou ele chega para vocês e fala, olha, eu gostei muito, só que eu coloquei no orçamento do ano que vem. E aí você ficou sem o negócio. Quanto acontece isso? Né? Aqui a gente está falando do mercado B2B, ok? Acho que está claro para todo mundo, né, que a gente está falando do B2B. Então, o ponto que eu trago aqui é que existe um gap entre o que a gente está imaginando que é uma oferta de valor, que a gente faz um estudo só interno, a gente não está compartilhando muito com o cliente. Então, se faz a reunião, você vê assim, não, nós temos uma proposta de valor. Agora, será que esse que é o comprador da decisão, será que ele percebe isso como valor? E aí que eu tenho um ponto que é o que está faltando. Tá? Então, quais são os dados? Quando vocês verem aqui ERN, é a pesquisa que eu já fiz com o mercado, ok? E aqui dados de outras pesquisas. Tá? O trabalho que eu fiz com os CIOs, eles responderam 60% dos fornecedores, tá,
raramente apresenta uma justificativa financeira. Então, se eu junto isso daqui, 60% dos fornecedores não entregam uma justificativa financeira e 90% dos projetos, 95% dos projetos necessita de uma justificativa financeira, eu tenho aí um grande abismo. Então, hoje, com a economia, de certa forma, sofrendo, impactando as empresas, tendo dificuldade, de repente, para gerar caixa, enfim, o que vocês viram? Várias demissões. Então, as pessoas estão tendo que fazer muito mais com menos recursos. Se vocês não estão fazendo uma justificativa financeira, essa pessoa que é o decisor, o comprador da empresa, ele teria que fazer. Se ele não tem tempo, o que ele vai fazer? Ele vai dizer para vocês que colocou no orçamento do ano que vem. Só que ele barrigou, ele jogou a decisão lá para frente. Okay? Outros pontos, até por pesquisa da Forbes, somente 10% dos compradores relatam que os vendedores sabem fazer uma venda de valor. É muito pouco. 1 em cada 10 vendedores somente sabe fazer uma venda com justificativa financeira. Agora, aonde que isso impacta para vocês? O ciclo de venda fica mais longo. Vocês, de repente, não conseguem gerar os leads que vocês gostariam. Os negócios acabam sendo gerados, depois fechados, muito por uma justificativa de redução de preço. Que o cliente chega no final e fala para vocês, olha, a proposta de vocês está igual à do seu concorrente. Você precisa baixar 20% para a gente fechar. E aí foi a sua margem, tá? Então, você pode perder tempo fazendo muitas propostas para clientes que não vão fechar, mas se você for contabilizar o impacto que tem no seu negócio, é muito grande. Okay? Então, qual é o cenário do empreendedor hoje? Tá? Então, quando eu recebo para fazer mentoria, ou para fazer algum trabalho, né, que eu sou indicado, o empreendedor, geralmente ele vem e fala, olha, eu estou com um problema de vendas, eu preciso aumentar minhas vendas. Né? Vem assim, que parece que é só você colocar uma varinha mágica, assim, colocar um vendedor e que aquilo vai resolver o problema. Quando a gente faz o estudo de maturidade e coloca mais pontos, fala assim, como é que está a sua mensagem? Você validou algumas coisas, como é que está a sua geração de demanda? Coloca mais peças no jogo. O que ele identifica? Que realmente são mais peças do Lego que ele precisa trabalhar. Tá? Aí o que eu trabalhei? Numa metodologia simples, para conseguir resolver essa questão do gap de valor e conseguir ajudar a startup. São 4 pilares dessa metodologia. Tá? O primeiro pilar é engenharia de valor. O que a gente vai fazer? Você vai trabalhar a sua mensagem. Qual é a segmentação que você está fazendo para o seu cliente? Quantas vezes vocês já viram, quando perguntam, qual é o seu mercado-alvo? Eu tenho um mercado-alvo de 2 bilhões. Mas como o seu mercado-alvo é tão... um potencial tão grande, né? E aí você vai perguntar, ok, se você conseguir um cliente potencial no Amazonas, você consegue pegar um avião e ir para lá? Não, eu prefiro os clientes daqui. Bom, então você já tem uma restrição geográfica para isso. Você tem que fatiar o seu mercado para atender clientes que estão dentro do raio de ação que você consiga visitar. Então, às vezes são coisas básicas assim que a gente chega, mas muito com relação à proposição de valor. Para sair de casa daquela discussão interna e ver como é que você está falando com o seu cliente para entender dele o que ele entende como valor. E isso daqui são pontos que a gente vai ver, ok? Então, depois que eu preparei, eu tenho a minha mensagem de valor, sei qual é o meu segmento-alvo, eu vou preparar a minha geração de demanda. Eu tenho 2 pilares da geração de demanda. Um deles é o brand, você vai trabalhar a marca, vai fazer trabalho com press release, vai trabalhar com a imprensa, enfim, trabalhar a sua marca em termos de identidade visual, várias iniciativas. E tem as iniciativas de geração de performance, com inbound, outbound, enfim, que você vai gerar leads, vai fazer um trabalho específico. Depois que você roda essas atividades, o que você tem? Você tem respostas simples, ou você tem respostas por e-mail, você tem solicitação de propostas, quer dizer, ou você faz um seminário, quantas pessoas foram no seu seminário? Você começa a ter resposta. Disso, o que foi lead inadequado, que você vai voltar para cá para analisar, pode ser que a sua mensagem não esteja boa,
Você tem que medir, ok? E depois ele entra aqui num pipeline. Eu não estou fazendo aqui a figura do pipeline, aquele funil, tá? Justamente de uma forma provocativa, porque até se vocês forem no blog, vocês vão ver um artigo que rendeu muito até esse artigo, que eu falo da morte do funil, tá? Mas é que não é a morte do funil no sentido só da figura dele, que você tem a parte maior de entrada de clientes no topo do funil. Se vocês olharem as pesquisas, tá? Tem pesquisa do LinkedIn, tem várias pesquisas que dizem hoje, tá? Que o cliente ele faz 60, quase 70% do processo de compra sem envolver vocês. Então, se ele faz todo esse processo de compra, por que você acha que ele está entrando no topo do funil? Ele está entrando para você lá na frente do funil. Então, aquela figura que a maior parte dos clientes está entrando no topo, ela distorce o funil e você tem outra figura. Então, esse é um ponto hoje com o social selling. Nunca o cliente teve tanta informação. O cliente sabe muito mais do que vocês. Essa é a verdade. Então, ele fala com o padre, pergunta, olha, você já testou esse produto? Conhece? Eles têm fóruns de discussão, eles vão no site de vocês. Então, é triste ilusão a gente achar que a gente está conduzindo o cliente para o topo do funil. Essa é a verdade. Tá? O quarto pilar aqui é inteligência comercial, são mais métricas. Tá? O que eu vou passar com vocês hoje? Eu vou focar mais nessa parte aqui de engenharia de valor. Ok? E vou dar uma pincelada aqui nessas outras partes. Então, a metodologia, de certa forma, já falei para vocês dos quatro pilares, começando com engenharia de valor. O que a gente passa? Eu tenho que conceituar o valor, e aqui a gente vai resolver o problema do gap de valor, isso bem claro, tá? Que a venda de valor ela vai ajudar a startup desde os primeiros contatos até o final, a entrega do valor, ok? Então, isso daqui faz parte da metodologia de como vocês vão preparar isso. Okay? Quem é que conseguiria explicar, definir o que é valor? A gente fala em proposição de valor, venda de valor, engenharia de valor. Eu acho que cada um pode ter uma interpretação diferente, ok? Mas algumas coisas a gente não foge. Tá? Esse carro até acho que nem é mais fabricado no Brasil. Quem é que lembra desse? O Scenic, né? Vocês se recordam de que essa daqui é uma foto do mercado europeu, ele ainda é vendido no mercado europeu. Um dos principais pontos que eles avaliaram, estudando o impacto no cliente do carro, como é que o cliente compra, o que ele enxerga de valor. Esse é um carro, vocês concordam que é usado pela família. Um carro para a família, tá? Não é um carro esportivo. Então o pai, quando ia comprar o carro, ele levava as crianças junto. Quando as crianças entravam e abriam atrás aqui aquela bandejinha e abriam um sorrisão, aquilo dali era um fator de decisão pro comprador. Então, podem ver que até hoje, bom, agora eles ignoraram também, eles fizeram uma mesa de piquenique dentro do carro, né? Mas faz parte da venda de valor do carro. Você vai ter a felicidade dos seus filhos utilizando uma bandeja ou uma mesa dentro do carro, né? Estudando o que é o valor. Agora, como é que você vai quantificar isso? É intangível. E o que as empresas vão focar mais? Nos aspectos tangíveis. Quer dizer que vocês no B2B não vão ter a parte intangível? Não quer dizer. Quantos de vocês aqui trabalham com venda de software? A maior parte, né? Vocês imaginam quantos de vocês que de repente o comprador do sistema de vocês, ele está pensando em alavancar a carreira dele com a compra do sistema? Se for um projeto de RP, ele pode de repente alavancar a carreira dele com essa aquisição. Como é que você vai colocar na proposta? Você não coloca na proposta, mas é uma parte que você vai trabalhar, que é um aspecto intangível. Quer dizer, o cara vê valor que ele vai agregar no currículo dele e ter o projeto de vocês no currículo. Okay? Então vamos lá. Por
Por que vocês acham que precisa desenvolver uma proposição de valor? Vocês já pensaram nisso? Será que é só porque os livros mandam lá, você tem um diferencial? Não? Sendo mais pragmático, tá? Porque as empresas não compram software. Se vocês forem perguntar, de repente, para o Jorge Gerdau ou para outro executivo, assim, pô, vocês gostam de comprar software? Eles não gostam de comprar software. O que eles compram? Eles compram isso daqui. Essa é a verdade. Ele está comprando resultado para a empresa dele. Agora, será que ele está mostrando esse resultado na minha abordagem? Isso eu estou falando da abordagem desde o início, desde os primeiros e-mails que eu estou mandando para o cliente, enfim. Ok? Então, assim, por que a gente precisa fazer isso? Porque as empresas não compram plataformas, não compram Omnichannel, não compram WMS, não compram RP, elas compram isso daqui. Ok? Então, tem uma fórmula básica e eu tenho uma definição para o que é valor. Então, valor é quando o cliente percebe, em termos monetários e sociais, os ganhos que terá com os benefícios e diferenciais dos seus produtos e serviços. Isso é valor. Então, se ele enxerga, o cara não está interessado em tecnologia, se ele enxergar na sua proposta que ele vai ter ganhos monetários e sociais, aí eu vejo que ele está percebendo o valor. Okay? E é uma conta básica, uma conta de padeiro. O que ele tem? Tem sacrifícios e tem os benefícios. Os seus benefícios têm que demonstrar que ele vai ter essa conta aqui e não vai ficar no negativo. E esse é o trabalho que a gente tem que fazer, porque é essa conta que ele vai fazer na cabeça dele. Simples. Quais são os benefícios que eu tenho? Porque vocês entendem que os sacrifícios, eles são super fáceis de serem identificados. Vocês dão uma proposta para o cliente, correto? E ele sabe que dele ele vai ter que, de repente, alocar um profissional para fazer parte do projeto, que ele já perde uma pessoa. Daqui a pouco ele vai ter que contratar mais espaço no data center para o software. Ele vai fazendo essa conta. E quem é que está fazendo essa conta aqui? Se vocês não ajudarem o interlocutor de vocês dentro da empresa a fazer essa conta aqui, vai chegar basicamente só essa daqui para o cara decidir. Né? Então, dentro dessa metodologia, o que a gente passa? Que eu provoco bastante o empreendedor, ou o vendedor, quer dizer, quem está montando também a estratégia. Vocês vestirem o sapato do cliente. O que ele está... E a gente tem interlocutores diferentes. Você pode conversar com o presidente da empresa, pode conversar com o diretor financeiro, o cara de logística. Vai depender muito do software, do produto que vocês têm, do serviço para vender, ok? Mas um ponto-chave aqui. Primeiro, você vende para a pessoa. Muito claro. O cara vai ver o dele. Será que eu vou crescer? Quem é que já perguntou para o cliente, o interlocutor que vocês estão tentando vender? Quem é que já perguntou como é que ele é medido? Como é que ele ganha o bônus dele? Quem é que já perguntou? Porque esse é o maior impacto para o cara. Correto? O que você... Primeiro, o cara não vai falar para você, mas primeiro ele está olhando o que é para ele. Será que esse projeto que eu estou adquirindo vai mexer no meu bônus? Como é que ele é avaliado? Isso é super importante. Depois, você vai ver que é um empregado. Depois, você vai vender para a empresa. Então, se o executivo está lá vendo a apresentação de vocês, será que ele tem dúvida mesmo se roda no data center da Amazon, ou se roda no data center, de repente, da IBM, alguma coisa assim? Ou ele está preocupado olhando e falando assim, pô, mas é uma startup. Será que essa startup vai conseguir colocar de pé esse projeto? E se esses caras, de repente, não existirem daqui a 2 anos, o que eu faço com essa solução? E, de repente, você não está enfrentando isso. Então, como que eu visto o sapato do cliente e vou ver o que ele tem em mente? E aí, a metodologia fala que quais são os pontos que ele vai ter em mente. Ele divide, estrutura
o pensamento dele na escolha de impactos na infraestrutura, impactos financeiros e impactos sociais. Que você, dependendo do produto de vocês, pode ter impacto social. Ok? Aonde que geralmente a gente está? Vocês concordam que geralmente a gente está aqui, nessa zona de conforto? E se vocês contratarem um vendedor, ele não vai acabar vindo aqui para essa zona de conforto? Vai falar de característica técnica, vai falar de benefício. Lembra, falar de benefício não quer dizer que você está tendo uma conversa executiva. Isso a gente vai ver depois, tá? Mas o ponto que eu quero trazer é a gente ir para cá. É fazer um discurso de negócio, ok? Qual dessas duas mensagens? Lembra que eu falei para vocês? A engenharia de valor ela pode ajudar vocês desde o primeiro momento de contato com o cliente até a entrega de valor. Esse daqui eu estou dando um exemplo para vocês de uma primeira mensagem que vocês já leram sobre outbound, né? Não existe mais o cold call. Não tem mais você ligar para o cliente sem ele ter pedido. Por favor, não façam isso. Tá? Você manda primeiro um e-mail, quer dizer, tem toda uma etiqueta antes. Se você vai mandar o primeiro e-mail, tá? Qual desses dois exemplos vocês escolheriam? Quem é que vai no primeiro? No segundo? Está meio óbvio, né? Até para não ter tanta distinção entre um e outro, eu fiz para... Mas você tem uma mensagem executiva. Não é que o primeiro é gritante que tem erros e tal, mas você tem uma mensagem mais executiva no segundo. Você fala de um ganho, ok? Então a gente tem uma mensagem melhor aqui. E isso daqui segue as melhores práticas para você conquistar um cliente, enviar um e-mail pelo LinkedIn. Recomendo a vocês trabalhar bastante essa mensagem. Outro exemplo do Salesforce. Olha a mensagem de ganho no site da Salesforce. Será que se eu estivesse falando com o cliente, eu sou da Salesforce, eu quero abrir o cliente, abrir uma reunião com o cliente, falar, olha, em média, a gente consegue aumentar a receita em 20%. E o ROI dos nossos projetos é 50% só no primeiro ano. Será que o cara não ia abrir a porta para conversar com vocês? Esse daqui é outro exemplo de mensagem executiva, projeto que eu participei diretamente na SAP, onde ela faz um mapeamento por tipo de segmento. Aqui é o segmento metal mecânico, tá? É uma empresa de autopeças. Então, ela, pelo histórico, na parte de relacionamento com o cliente, existem esses fatores aqui de impacto, ok? E a faixa de percentual de melhoria por histórico. Então, recomendo que vocês iniciem o quanto antes a guardar o histórico. Sabe aquelas fotos do antes e depois de emagrecimento? Vocês têm que ter esse antes e depois. Isso é muito importante para poder fazer a engenharia de valor. E depois para vocês poderem justificar e falar, olha, eu já consegui para os clientes, a gente tem mantido os clientes com ganho determinado aqui, medido de tanto a tanto. Melhora para vocês fazerem a justificativa. E esse daqui é o resultado final, demonstração daí de um resultado final de ROI, tá? Com valor presente líquido de tanto, ROI de 300%, os investimentos escalonados aqui numa linha de tempo. Tá? Então, só como exemplo de uma mensagem executiva. Tá? Vocês já tiveram a oportunidade de conversar com o cliente, fazer realmente uma pesquisa com o cliente, sentar com ele e perguntar quais são os atributos que você considera como valor no momento da compra? Vocês já chegaram a fazer isso? Quantos fizeram uma pesquisa nesse sentido? O que eu tenho visto é muita validade. Até conversei com o Cássio Spina, que é do Anjos do Brasil, para uma entrevista que eu fiz para o livro, perguntando para ele
o que ele tem enxergado dentro de todos os pitches que ele tem ouvido, do trabalho com as startups que ele tem feito. E esse é um dos pontos mais falhos que ele diz, é a validação. Então, muitas vezes a empresa reúne só interno o conhecimento dos executivos para conseguir determinar o que é valor para o cliente. Só que esquece de fazer o trabalho realmente com o cliente. O que eu fiz aqui é trazer um exemplo de uma empresa fictícia que tem uma oferta de warehouse management. É um sistema para fazer gerenciamento de armazéns. Tá? Isso faz parte da metodologia, do curso também que eu ministro sobre engenharia de valor. Então, depois de você ir lá conversar com o cliente, tá? Com vários clientes, o que você identificou? Tem questões que são comerciais, que o cliente quer preços competitivos, tá? Tem questões que são relacionadas à implantação, não quer dizer que todos tenham a mesma necessidade, mas você fez um levantamento, tá? Tem cliente que pede uma equipe de implantação local, PMO, tal. Produto, oferta de solução na nuvem. Será que no Brasil todos os clientes desejariam soluções na nuvem? Será que a gente ainda não tem um mercado ainda que o cliente... Depende do segmento também. Pega o agronegócio. Imagina numa fazenda. Você ter garantido a internet numa fazenda, se ele não vai ficar, se ele vai perguntar, pô, a sua solução não tem offline, isso pode ter um impacto grande, tá? Então, quais são os pontos que são mandatórios para o seu cliente? Quais são os pontos que ele avalia? Isso é muito importante vocês fazerem para construir a proposição de valor. Vocês concordam que se vocês trabalharam só interno a proposição de valor, como é que vocês vão dizer que aquilo é valor para o cliente de vocês? Que ele está enxergando aquilo como valor, tá? E por mais que a gente fale de metodologia de vendas, solution selling, spin selling, a verdade é o seguinte, não existe metodologia de venda. O que existe é um processo de compra do cliente que você adapta o seu processo de venda àquela forma como o cliente compra. Essa que é a verdade. Tá? Então, por mais que a gente tenha metodologia e tal, você tem que ver como é que o cliente compra, o que ele valoriza. Então, aqui tem um trabalho interessante para fazer. Depois que a gente fez esse trabalho aqui, que você pegou de todos os clientes, analisou que os clientes valorizam, não quer dizer todos, mas assim, você ouviu falar, se você está competindo, por exemplo, nesse mercado, tá? Será que a minha oferta, ela tem que estar localizada e traduzida para o espanhol, para o inglês? Se eu entrar com um produto só em português nesse mercado, será que ele vai funcionar? Tá? Então é nesses pontos que a gente trabalha isso daqui. Ponto de paridade, ponto de diferença e ponto de discordância. O que seria isso? Tá? Suporte 24%. Uma solução dessas de warehouse management, vocês imaginam que vocês podem, se uma solução dessas num centro de distribuição, por exemplo, da Magazine Luiza, tá? Que você tem de repente centenas de caminhões que tem que descarregar. Se esse sistema aqui não funciona e você fica meio dia fora do ar, tá? O caos e o que os caminhoneiros fazem na portaria do centro de distribuição é algo inacreditável. Então, essa é uma solução que ela tem que ser 24%. Ok? Bom, aí vocês organizam a solução de vocês criam 24%. Só que daí, tanto vocês quanto o concorrente tem solução 24%. Isso daí é um diferencial? Não vai ser um diferencial. O que você vai ter? Vai ter um ponto de paridade. Tá? Quais são os pontos de diferença? E aqui é a parte tricky do negócio. Vocês fizeram reuniões internas e verificaram, falaram, não, a nossa parte de localização do produto é o nosso diferencial. Só que vocês esqueceram de perguntar para o cliente. E aí o cliente, ele acha que isso não é uma diferença sua. Isso daqui é um ponto de discordância. Só para passar mais rápido, assim, porque não dá para aprofundar muito aqui na apresentação isso, tá? Mas o ponto é, vocês cuidarem, quanto um fornecedor,
ele pode proporcionar essa economia de custo, tá? Pode ser que a proposta que o cliente tenha na mão do concorrente seu também ofereça isso. Então, como é que você vai trabalhar a sua diferenciação? Tá? O que eu acho que é um dos maiores inimigos hoje, o maior concorrente de vocês, tá? É o cara continuar do jeito que ele está. É o que eu tenho mais visto. Você vai lá, apresenta novidade para o cliente, você fala, pô, eu não tenho. Quantas startup fala que de repente não tem concorrente? Né? Você olha no pitch e fala, pô, não tem. Então, se você não está concorrendo com ninguém, se tem baixa concorrência, se você não está vendendo, qual é o seu maior concorrente? É o status quo, é o cara ficar como ele está. Então, tem que entender que, de repente, para o cliente, a segunda melhor oferta é ele ficar como ele está. Ok? Existem 3 tipos de mensagem de proposição de valor. Tá? E eu queria que vocês analisassem essas perguntas aqui, colocassem a mão na consciência e vissem assim, a nossa empresa, as nossas propostas, os nossos PowerPoints, todas as apresentações, nossa mensagem, qual dessas perguntas a gente consegue responder? Tem 3 aqui. Então, vocês imaginam o executivo está lá, participando da apresentação de vocês, ele sai da apresentação. O que será que ele fica na mente dele? Será que você consegue, na sua apresentação, deixar para ele? Geralmente, aonde que estão as apresentações? A maturidade, está aqui. Ó. Você dá uma avalanche de benefícios para o cliente. Meu produto faz isso. Você tem... Só que você tem essa resposta só. Por que a nossa empresa compraria da sua empresa? Qual é o nível de maturidade um pouco maior? Por que a nossa empresa deveria comprar a sua oferta ao invés da outra empresa? Você já apresentou alguns diferenciais. Agora, o que é a chave? Aquela que você tem específico para a empresa, uma mensagem que ele vai ficar em mente. O que mais vale a pena para a nossa empresa manter em mente a sua oferta? Se você conseguir deixar grudar na mente do cliente isso, você está fazendo a melhor proposição de valor. Vocês concordam que de repente a maior parte das proposições está aqui? Agora também vocês podem dizer, beleza, a gente trabalhou, mostrou bastante problema, agora me ajuda com alguma dica também, né? Então, tem uma forma de você trabalhar isso. Como é que a gente trabalha uma matriz de valor, de certa forma um storytelling? Você conta uma história para o cliente. E essa história, ela vai ajudar não só a parte de vendas, mas ela vai ajudar o marketing também, ok? Então, existe metodologia e trabalho para isso, de que você trabalha essa mensagem que tem um fechamento aqui, depois eu vou trabalhar isso com vocês passo a passo, tá? Mas segundo relatos dos principais executivos de tecnologia, o problema não é a falta de treinamento, nem trabalhar mix de produto, mas é a inabilidade dos vendedores de fazer uma venda de valor. Isso a gente tem visto nas pesquisas, quer dizer, o CIO diz que as proposições não têm valor. Então vamos lá. Como é que eu trabalho cada um desses pontos? Tá? Existem essas dicas. Quem é que já... Quais são os segmentos, depende que vocês trabalham? Agronegócio, trabalho com manufatura, trabalho com hospitais. Vamos imaginar que o sistema de vocês é para hospitais. Ok? Vocês iriam lá no Google, fácil. Quais são os desafios da gestão hospitalar hoje em dia? Se você vai conversar com o executivo, eu recomendaria isso. Eu vou conversar com ele, ver que desafios você pode ajudar seus clientes a enfrentar. Aqueles que ele está hoje respirando. Quem que lembra, eu acho que agora a questão de 3 semanas atrás, infelizmente a esposa do ex-presidente Lula faleceu,
tá? E teve o vazamento de laudos, de diagnósticos ou fotos, alguma coisa assim, num hospital de primeira linha no Brasil. Tá? Vocês imaginam o que seria naquele momento, tá? Que os executivos daquele hospital, eles estavam pensando como maior desafio para eles, compliance, auditoria. Como que um hospital de primeira linha, com profissionais com MBA, com doutorado, tal, acabam deixando um risco de compartilhar laudos de uma pessoa pública e um WhatsApp. Então, nesse momento, qual o desafio deles? Eles deveriam estar pensando nesse tipo de coisa. Então, eu vou levar uma agenda positiva para o cliente. Então, ajude a descobrir os desafios que eles podem não perceber. Tá? Com relação à perda, eu vou mostrar exemplo prático disso daqui para vocês, mas estou dando primeiro um pano de fundo do que seria o storytelling. Tá? Então, depois do desafio, a gente vem para a perda. Num primeiro momento, tá? Isso tem pesquisa que suporta isso. Você fica mais sensível pelo que você perde do que você vai ganhar, num primeiro momento. Então, você tem que ajudar o cliente a ver assim, ó, quanto você está perdendo com isso. Quanto se você estivesse vendendo um sistema para auditoria e análise de compliance para um hospital, você poderia dizer para ele, você imagina quanto vai custar um processo que a família do Lula vai eventualmente fazer contra o hospital? Aqui ele está respirando e vendo, pô, eu tenho claramente um risco aqui grande, tá? Ou eventualmente não um risco, mas pode ser o dinheiro que ele está deixando em cima da mesa por não implantar a solução de vocês. E aí você entra com a parte da oportunidade. Qual é o ganho de valor para o cliente? Tá? Caso ele enfrente esse desafio. Entra a solução de vocês daí, que é, olha, eu tenho um sistema hospitalar, ou eu tenho outra solução, quer dizer, como é que vocês vão resolver? E aí entra a evidência. Aonde isso já foi implantado, como foi implantado. Então vamos ver mais na prática. Antes disso, a mensagem de valor, essa matriz, eu peguei um exemplo aqui para uma indústria, ok? Como é que eu chego do desafio do cliente objetivo até o módulo do sistema? Vamos pegar em crescimento de receita, tá? Área de melhoria, aumentar a satisfação do cliente. Isso aqui claramente a maior parte das empresas tem como objetivo aumentar a satisfação do cliente, tá? Como é que vocês poderiam ajudar esse cliente a fazer isso? Melhorar a acuracidade do plano, tá? Quem é que, eu não sei se vocês consomem leite sem lactose. Tem um da Nestlé, que eu acho que é Molico, tá? Que é sem lactose, ele é desnatado. Eu já quase escrevi para a Nestlé para dizer para eles como eles estão fazendo mal a gestão de estoque deles nos supermercados, que não é só no Pão de Açúcar, eu vejo isso em vários supermercados. Né? Como é que o cara no varejo, ele consegue saber que eu estou indo no supermercado, querendo comprar aquele leite e não tem? É uma gestão de demanda, correto? Então aqui o que eu tenho? A acuracidade do plano. Será que o cara da Nestlé, que é o gerente de produto daquela oferta, ele não está acertando no plano? Com certeza não está. E eu, como cliente, a minha satisfação, pô, eu vou no supermercado e falo, pô, não tenho. Então, aonde que eu posso ajudar esse cliente? Aumentando a satisfação do cliente com a melhor acuracidade do plano. Fazendo o quê? Um planejamento de demanda. Eu estou fazendo um link daqui do meu sistema com o objetivo de negócio. A gente não está falando em tecnologia, correto? E aqui a gente pode conversar, eu acho que a noite inteira só sobre isso daqui, tá? Vamos pegar a matriz de valor que eu falei como modelo para ajudar vocês. Acho que não tem empresa que vocês fossem conversar hoje que eles não discutissem com vocês. Redução de custo, aumento da produtividade, aumento da eficiência do processo, mitigar os riscos ou aumentar a receita. Esses daqui são os grandes pilares que o executivo vai abrir a porta para conversar com vocês. Mais do que falar da implantação de software, ele vai querer ouvir isso. E aí qual é a quebra? Você tem uma matriz dessa
por cada perfil de contato. Lá naquela pesquisa que vocês vão ver, qual é o perfil de contato que eu vou vender a minha solução? É o diretor financeiro ou o diretor de logística? Daqui a pouco eu vou ter que conversar com os dois. Mas eu vou ter uma mensagem personalizada para cada um, em cima dessa matriz aqui. Tá? Então, o desafio. Descubra quais são os principais desafios que a empresa está passando, enfrentando. E aí você pergunta, para dar um gancho, né? Como é que está o cenário atual? Se vocês estão acima do objetivo que vocês traçaram, estão abaixo, vocês estão tendo problema de gestão de estoque ou não estão? Pesquisem sobre a empresa. Vem qual é o desafio que ela está enfrentando. Pergunta para ele qual é o objetivo daquela área de negócio dele específico. Ok? Aí você relaciona as perdas que o cliente está sofrendo por conta disso. Vem a oportunidade e aí você faz o gancho. Pô, você tem tal desafio. Você viu a perda. E se você tivesse a oportunidade de resolver isso, dessa forma, você toparia fazer? Você está montando a historinha de negócio para chegar na solução e na evidência. Tá? Vamos ver uma mais direta? Diretor de operações de um hospital. E vocês têm um sistema, uma solução, para fazer o controle de infecções. Ok? Então eu vou falar com o diretor, vou falar com o executivo, eu não estou falando com o cara de tecnologia, tá? E aí vocês perguntam, como é que está o cenário atual? Tá? Aí ele vai dissertar e tal, o que vocês trazem? Você sabia que 1 em cada 25 pacientes adquire uma infecção no hospital e 20% delas são infecções adquiridas na sala de cirurgia? Você pode pensar, pô, mas eu estou falando uma coisa que o cliente sabe. Ok, mas você está trazendo, se habilitando a conversar com ele de negócio. Ok? E entre 500 mil e 750 mil infecções das salas cirúrgicas ocorrem anualmente num hospital do seu porte. E aí você está trazendo um dado de uma pesquisa. Tá? Pois qual é a perda disso? Num hospital do seu porte, ele fala que cada incidente de infecção cirúrgica custa de 22 a 44 mil. Então as perdas estimadas no ano, a gente está falando alguma coisa de quase 18 milhões. O cara já sentiu o impacto disso. Você ajudou a contabilizar. E se você pudesse, se você tivesse a oportunidade de melhorar a qualidade da esterilização, ter instrumentos não homologados rejeitados num processo rigoroso e reduzir a manipulação de instrumentos, o que você acha? Continua o storytelling. Tá? Eu tenho a solução. Aí você fala lá o nosso controle de infecções, oferece tal. Você vendeu o seu peixe. Agora, como é que eu faço evidência disso? Aonde está instalado? Eu tenho vídeos no nosso canal do YouTube que demonstram isso. Está aqui um white paper que eu desenvolvi com um cliente, está aqui as aspas dele dizendo que a gente fez isso. Faz sentido você contar essa historinha? E quando vocês têm um vendedor novo? Vendas não é muito de, como se diz, de papagaio de pirata, né? Você vem, por melhor que seja o vendedor, ele tem que ouvir o outro para guardar, né? E ouvir e falar, pô, ele tem que contar toda a historinha de novo. E essa é uma história que ele aprende a contar e tem que replicar. Quantas histórias de sucesso a gente tem? Que o cara inicia aqui, tem um ciclo para fechamento. Tá? Agora eu fiz outra historinha com demonstração de ganhos. Em cima do quê? Do curso que eu vendo de engenharia de valor. Então, quem seria o público? Você seria o público. Fica mais fácil também de entender e fazer um outro exemplo. Qual é o desafio que vocês têm como CEOs de startup ou como gestores da área comercial, enfim? Vocês têm que aumentar as vendas e melhorar a margem de produto. Vocês são cobrados por isso. Tem que aumentar muito as vendas. São cobrados pelos investidores, enfim, pelos acionistas. E aí você, pô, você sabia que somente 1 em 10 vendedores tem foco na venda de valor? Estou lá levantando a bola. 49% dos empreendedores de startups considera alta a complexidade para desenvolver o ROI. E 95% dos projetos exigem justificativa financeira. Tá?
foi qual é a perda que vocês têm com isso? O ciclo de venda de vocês pode ficar de 25% a 30%, 35% mais longo. E por aí vai, emissão de muitas propostas e tal. O que eu estou vendo? Vocês estão respirando essa dor. Eu levantei o desafio, vi qual é o desafio de vocês, alavanquei a dor, e se vocês pudessem melhorar a qualidade e a assertividade das propostas, fornecer um discurso de venda, estou tendo a oportunidade, gostaria de fazer isso daí, eu tenho a solução, a engenharia de valor utilizada por empresas grandes, como IBM, SAP, Salesforce, tá? Ela é consolidada, a mensagem de valor irá ajudar a sair dessa discussão de menor preço, para trabalhar melhor a margem, tá? E a solução é o curso de venda de valor por R$ 850 e uma carga horária de 16 horas. As evidências. Eu gostaria que vocês visitassem meu blog, que tem depoimento de quem já fez, depoimento das startups que passaram por esse treinamento, pela mentoria e tal. Mas e quais são os ganhos? Bom, aí eu tenho que fazer uma conta de padeiro, que é essa aqui. Se a receita atual de venda de vocês é de 5 mil, é baixa, uma startup, ok? Eu tenho uma estimativa de crescimento de vendas de 20% a 30% em cima dos 5 mil nos próximos 8 meses. Tá? A gente está falando de um impacto nos 8 meses de R$12 mil. E lembrando, esse cálculo ele não pode ser complexo. Se vocês criarem uma planilha de ROI extremamente complexa, uma caixa preta, que vocês tiverem que explicar muito, ela não vai funcionar. Então, quando eu falo conta de padeiro, às vezes tem que ser conta de padeiro assim mesmo. Tá? Então, qual é o custo do treinamento? Tem que lembrar, o custo do treinamento não são só os R$850. Vocês têm estacionamento, lembra? Veste o sapato do cliente. Vocês não têm só os 850. Eu penso que vocês têm estacionamento, vocês vão pagar alimentação. Vocês estão pensando nisso quando vão lá contabilizar se vai fazer o treinamento ou não, tá? Agora, quais são os ganhos? Eu tenho impacto de 8 meses com 1.500 por mês a mais, tenho 12 mil, e o custo do treinamento de 1.010. Qual é o meu resultado? A história de vocês de venda do software tem que ser simples, assim. Essa é a ideia. Eu perguntei para vocês até sobre se vocês já tinham alguma vez perguntado qual é o impacto do bônus, como é que o cliente é medido, ok? As startups, agora que tem mais gente, eu fiz a pergunta antes no início, quantas startups tem aqui? Quem é que trabalha diretamente em startup? Agora já aumentou um pouco mais o número, tá? Essas métricas aqui, para startup, é o que elas estão acostumadas. É o que geralmente vai no relatório para os investidores, é o que a aceleradora, se ela está ligada a uma aceleradora, o que a aceleradora vai cobrar ela de informações, qual é o custo de aquisição de cliente, isso daqui está no dia a dia dela. Tá? Agora, e o cliente que vocês estão visitando? Quais são as métricas que estão na cabeça dele? Vocês concordam que hoje é muito difícil uma empresa não ter uma solução de business intelligence? Vou ser conservador, tá bom? No mínimo, o cara tem uma planilha. Então, chegamos num acordo, tá? O cara tem uma planilha, tá? E ele mede o business dele através dessa planilha. O que ele tem na planilha dele? Vocês já perguntaram isso? Como é que ele mede a empresa dele? Se está tendo performance ou não está tendo performance. Ou a área dele. Vocês estão vendendo, depende de um departamento. Aqui eu trouxe só um exemplo do que são métricas específicas, por exemplo, para varejo. Tá? Então tem essa daqui que é On-Shelf Availability, o OSA. Depende, para muitos de vocês pode ser uma novidade. Se você está conversando com um cara de varejo, isso daqui é o dia a dia dele. É o que ele está sendo medido. É onde depende, se vocês vão vender um sistema para uma empresa de varejo, vocês vão ver se de repente vai ter impacto nessa métrica ou não. Isso aqui é muito importante. Como os executivos medem a área ou a empresa deles. Vocês têm que conseguir essa informação. Porque é aqui que vocês vão fazer o retorno, os ganhos monetários que o cliente vai ter.
se ele melhorar as métricas dele. Tá? A conta frete, giro de estoque, qual é o custo médio dessa questão aqui da conta frete? Qual é o custo médio no Brasil que representa do total do faturamento da empresa a conta frete? Não é logística, é o frete. É um pedaço dentro da logística. Quanto que custa? Se vocês estiverem vendendo alguma coisa ligada à logística, isso daqui é chave para vocês terem. Se o cara de repente está com um custo de frete em cima da receita total, em torno de uns 15%, será que 15% a conta frete é alto ou é baixo? Se de repente ele está com muito alto, 15% é alto, vocês conseguem reduzir 5% disso, dependendo do faturamento da empresa, isso paga o projeto de vocês. Esses são os pontos que tem que trabalhar no ganho de valor. Ele não vai comprar por causa de benefício, ele vai comprar se vocês conseguirem melhorar essas métricas aqui. Tá? Aqui exemplo, e aí de logística. Tá? O objetivo de negócio da empresa, crescimento de receita, a área da empresa que está envolvida, a área de logística. Quais são as oportunidades de melhoria? Aumentar os índices de atendimento. Lembra que eu falei de disponibilidade de produto na gôndola, enfim? Como é que ele vai fazer isso? Tá? Ele vai trabalhar a quantidade de itens devolvidos, o lead time interno e percentual de entregas em atraso. Tá? O software de vocês consegue atender isso daqui? Se for um warehouse management, uma plataforma de inteligência logística, ou um aplicativo móvel de celular para garantir que quando o cara vai fazer entrega, ele fotografa a entrega. Aí a gente está trabalhando no impacto de negócio. Tá? Isso daqui também, o aumento da assertividade, tá? Custeio da operação. Tem muito erro nisso. Se o cara faz um planejamento, você imagina uma conta frete na empresa que de repente fatura 300 milhões de reais ano e o frete representa 15% do faturamento da empresa, ok? E o cara projetou um determinado custo de frete e teve um erro brutal nisso. Da onde vai vir esse dinheiro? Você precificou, você fez o seu preço com base num custo. Isso que a empresa quer ouvir de vocês. Aonde vocês vão conseguir impactar e melhorar esses pontos aqui para a empresa. Tá? Eu participei diretamente de um projeto numa empresa de bens de consumo, tá? E nós perguntamos para eles qual era o objetivo daquela área específica. Tá? É uma empresa de bens de consumo que tem realmente faturamento de milhões, só aquela área de negócio, muitos milhões de faturamento. Tá? E eles tinham um problema com a entrega. O mercadinho, o supermercado, aquele pequeno comerciante vislumbrou que eles tinham um problema no controle das entregas e ele, assim, é usuário que é bandido mesmo, né? O cliente deles é bandido, identificou que tinha um problema, então ele falava, no momento de pagar a fatura que veio para ele, falou, não, eu não recebi o produto. E eles tinham um processo terceirizado de entrega, a logística era terceirizada. Quando o cara ia fazer a entrega da mercadoria no mercadinho, no supermercado, vocês já viram aquela etiquetinha que retira na nota fiscal, uma tripinha? Aquele pedacinho de papel, ele ia para a empresa terceira, depois ele era colocado num envelope, que eles juntavam isso, mandavam para uma empresa e ela digitalizava e subia isso no sistema. Isso demorava umas 3, 4 semanas. Tá? Então o comerciante sentiu que ele falou, até os caras provarem que eu recebi, demora um tempo. Qual o impacto disso? O DSO, que é esse Day Sales Outstanding, tá? É a métrica dos dias que a empresa leva para receber após a venda. Tá? E o que essa empresa queria é reduzir de 30 para 27 dias. Não é nada isso. Só que o que representa isso? Se ele não tem fluxo de caixa para isso, ele precisa de capital para isso. Então o custo do capital é muito caro no Brasil. Captar dinheiro no mercado é caríssimo, é o lugar mais caro no mundo para você
ter dinheiro. Então, se você mexer, a gente ajudar o cara no projeto, que o que foi o projeto? Um aplicativo móvel, plataforma, que o cara, mesmo terceiro, ele ia, no momento da entrega, ele documentava a entrega, ele tirava foto, e só que subia para a plataforma online a confirmação da entrega. Então o cara não tinha mais o que falar, dele usar, né, e dizer que de repente ele não recebeu, enfim. Tá? E isso daqui, acho que para um projeto acho que de uns 2 milhões de reais, o cliente ia ter muitos milhões de retorno em si. O ROI desse projeto era muito grande. E a gente conseguiu justificar isso em cima dos objetivos da área. Não foi porque a plataforma rodava no iOS ou porque rodava no... A justificativa foi porque a gente conseguiu provar que a gente ia conseguir mudar a métrica do cliente. Ok? Vamos lá. Para você identificar esse problema, você tem que conhecer profundamente a operação do cliente, certo? Correto. Como é que você chega? Como que você, o cliente trouxe para você esse problema ou você identificou, ou você descobriu? Vocês ouviram a pergunta? Todo mundo ouviu a pergunta? Tá. É um passo antes. O que a gente traz aqui? Qual é a sua oferta? Qual é o segmento de mercado que a sua oferta atende? O que eu ouço muito das startups, eu não sei se é a sua startup, então vou dar uma resposta mais ampla um pouco, tá? Mas geralmente a startup vem e fala, o segmento que ela escolheu para atuar foi aquele das primeiras vendas. Então ela fica num dilema, quer dizer, eu vendi primeiro para um hospital, então será que o meu segmento agora depende se são os hospitais? Mas assim, mas o que o seu produto atende? Se o seu produto atende, que era o caso, por exemplo, da solução que a gente estava trabalhando, a solução ela já era focada em logística, ok? Então, o produto estava segmentado, a gente acertou o perfil ideal do cliente, estava bem acertado qual era a mensagem. Então, a gente já ia para discutir com o diretor de logística, já ia com a coisa acertada. Então, se eu me proponho a vender uma coisa que atende a parte logística, eu tenho que dominar a parte de logística. E esse é um dos pontos que eu vejo também quando eu vou fazer mentoria, que eu dou de sugestão também, né, para o empreendedor. Tá? Quando ele trabalha o LinkedIn dele, se você vai lá, manda uma mensagem para um cliente, para um prospect, para pedir uma visita, você quer conhecer, o que o cliente vai fazer? Eu não sei se vocês chegaram a fazer com relação à palestra, porque a palestra de repente é diferente. Mas de repente vocês não foram no meu LinkedIn para ver qual era o meu perfil, o que eu já trabalhei ou não. Será que o cliente não vai fazer a mesma coisa com vocês se vocês marcam uma reunião com ele? Com quem é que eu vou conversar? Né? Desculpa, como é o seu nome? A Juliana. A Juliana mandou uma mensagem para o cara de logística, falou, olha, eu tenho uma solução. O cara gostou. Qual é a chance dele ir no LinkedIn da Juliana antes de dar a resposta para ela, para ver, será que a Juliana conhece de logística? Aí ele vai no LinkedIn dela, o que tem de logística lá? Nada. Se ela é uma startup, o que geralmente aparece bastante? Empreendedorismo, participou do pitch e tal, parará. Então isso eu tenho alertado muito a startup. Se você trabalha com logística, qual é a mensagem que você vai passar para o seu cliente? Você quer passar a mensagem de empreendedorismo ou você quer passar a mensagem que você domina e conhece o segmento dele? Não sei se eu respondi a sua pergunta, assim, você tem que fazer um trabalho, uma lição de casa muito forte. O teu alvo já estava certo, a tua mensagem estava entendeu? Conseguiu. Eu fiz a engenharia de valor antes, então eu tenho trabalhado muito com as startups nesse sentido. Fala assim, qual é o seu mercado-alvo? Não, eu tenho, o meu mercado, eu posso vender meu produto para vários segmentos. Será? Facas guinzo, né? Tá. Então vamos avançar. Lembra que a gente falou de não ter a metodologia e ter a jornada de compra do cliente? Então, o nosso cliente ele vai entender o problema dele, ele vai fazer uma pesquisa da solução e vai fazer uma seleção da solução. A engenharia de valor, ou essa venda de valor, ela passa por um aumento da maturidade. Quando vocês vão visitar
Depende do seu cliente de logística, lá no início. Tá? Lembra que a gente mandou um e-mail lá pelo LinkedIn para ele, falando que em outros clientes a gente tinha conseguido um ganho? O que eu estou falando para ele? Eu estou dando uma hipótese de valor para ele. Eu estou numa uma visão de fora da empresa dele para dentro. Eu estou dizendo, olha, outros clientes eu já consegui esse ganho. Você quer conversar? Então eu estou dando uma hipótese de valor. Aí ele chama você para conversar. Fala, não, vem cá, eu vou dar uma oportunidade para você olhar os dados da minha empresa. Aí o que você começa a fazer? Você começa a estudar e fazer uma proposta de valor e uma prova de valor para ele. Porque ele vai passar os dados para você. E de repente ele vai dizer, falou, olha, você reduzir a minha conta frete de 15 para 10, eu acho que não vai... Qual é o número que você imagina, então? Acho que se a gente conseguir baixar uns 2%, já é... Bom, mas se você tem um faturamento, de repente, 300 milhões, a sua conta frete daí seria 12% ao invés de 15%, já dá um valor considerável de redução, ok? E aí depois tem a entrega do valor. Pergunto para vocês, qual é a principal parte da proposição de valor que a gente tem aqui, de todas essas etapas aqui? E essa daqui é para o sucesso da empresa de vocês. Qual é das três aqui? Eu tenho a hipótese, eu tenho a proposta de valor, a prova do valor e a entrega do valor. Tá? Dessas 4 etapas de maturidade, qual a mais importante para a empresa de vocês? Quem é que aposta na hipótese de valor? Na primeira. Na segunda, na proposta de valor. De descida, vamos ver. Na prova de valor. E na entrega do valor. Pessoal, apostem na entrega do valor. É a continuidade, o sucesso da empresa de vocês. Tá? Eu vejo as startups assim, é aquela comemoração por ganhar o contrato, né? Às vezes tem bebida dentro do acelerador, enfim. É aquela festa, tá? Mas depois vem aquele momento trágico da coisa. Você tem que entregar. Né? Você prometeu, você vendeu, tem uma coisa que você tem que entregar. Né? E aí você chega... A equipe de marketing, você investe, você contrata gente, vem um cara de marketing e fala assim, pô, a gente precisa fazer depoimentos do cliente. Vamos fazer vídeos de depoimento do cliente? Coisa básica, né? Pô, todo mundo faz. Vamos atrás dos clientes para conseguir depoimentos. Pô, ninguém quer dar depoimentos. Por que o cara não quer dar depoimentos? Você teria que ter entregue o valor. Para o cara poder chegar e falar, não, realmente reduziram a conta frete de 15% para 10%. Não é falar aquela coisa, não, vou dar um depoimento, a startup é muito legal, conheço pessoas, são meus amigos há não sei quanto tempo, tal. Como é que você começa a mostrar evidência? Lembra o storytelling? Como é que você chega no final, que é a parte mais importante, fala, cara, eu estou convencido, mas aonde você fez isso? E aí você não tem caso de sucesso nenhum. Então, isso daqui vai dar, vai ser o ponto-chave, acho que não só da startup, mas enfim, de qualquer empresa de segmento de vocês aqui, é garantir a entrega. Vocês já ouviram falar de uma área nova, Customer Success? Tem produtos para medir, para trabalhar, ajudar vocês a fazer a gestão. Tem profissionais agora de Customer Success. Então, eu recomendo fortemente para vocês. Isso daqui bem estruturado, vocês pegam um depoimento de cliente, fazem business case disso. Recomendo muito. Tá? E vocês concordam que a mensagem de valor, ela está de ponta a ponta na jornada de compra do cliente? Vocês concordam? Desde aquele primeiro e-mail que a gente enviou lá no LinkedIn, né? Quem é que assina o LinkedIn, a versão Premium? Vocês conhecem, então, o e-mail, né?
o IN Mail. O assinante dessa versão premium, estou aqui vendendo o LinkedIn, então não ganho nada com isso, tá? Você trabalha lá, ó, então pode reforçar. Eu tenho vários amigos, ex-colegas da Microsoft, da TOTS também, que trabalham no LinkedIn. E eu fui usuário do Sales Navigator e também fui usuário do Premium do LinkedIn. Tá? Se você é assinante do Premium, tá? Ele te garante um tanto de mensagens. Quantas mensagens do e-mail são? 4 ou 5 por mês, não são? Mas tem uma 49 mensagens. O que é esse e-mail? Tá? Você trabalha com logística, o seu software é de logística, portanto você quer mandar sua mensagem para um diretor de logística. Naquela mensagem inicial que você montou bonitinha, com a geração de valor. Só que esse cara de logística não está no seu network no LinkedIn. Esse e-mail, o que ele garante a você? Você pode enviar um e-mail para ele. O LinkedIn vai garantir o seguinte: ele só vai cobrar de você esse e-mail se o cliente abrir. Entendeu? Então o LinkedIn tem total interesse que o cliente abra aquela mensagem de você. E ele vai receber a mensagem mesmo não estando no network de vocês. Agora, isso não quer dizer que eu não tenho que ter uma mensagem estruturada. Eu não tenho que ter um conteúdo com pertinência, com mensagem de valor. Mas você concorda que desde o início daquele primeiro contato com o cliente eu já tenho que mandar uma mensagem de valor para ele? Ok? Então, fazendo um retrospecto aqui, um resumo. A gente discutiu, conceituou o valor. O que é valor? Aspectos tangíveis, intangíveis, vestiu o sapato do cliente, tá? Viu de que forma, quais são os atributos que ele valoriza no momento da compra. Como é que eu preparo os dados para fazer isso? Como é que eu vejo quais são as métricas que ele utiliza? Como é que eu faço a segmentação de mercado? Eu vou formular o meu storytelling para a minha área de vendas, né? E com isso eu consegui ajudar ele a medir quais são os benefícios, menos sacrifícios, eu vou ter um ROI, ok? Então a gente viu engenharia de valor. Vamos ver a geração de demanda? Eu vou dar uma pincelada aqui porque o objetivo principal é a parte inicial, tá? Eu acho que tem muita mistura, às vezes, do que é geração de demanda com geração de lead. A geração de lead, ela está dentro da geração de demanda. E ela é um dos objetivos da geração de demanda. Ok? Então você faz geração de demanda com iniciativas de brand, um press release. Você não está fazendo geração de leads com press release. Você pode vir a ter lá na frente, porque o cara leu, eventualmente depois foi no seu site. Mas você está fazendo essa iniciativa, é uma geração de demanda. Okay? Então, só para contextualizar um pouco, geração de demanda é uma coisa, geração de leads está dentro de geração de demanda. Para quem leu Predictable Revenue do Aaron Ross, isso daqui não é novidade, ele divide os 3 grandes grupos de leads. Tá? Aqueles que ele considera o semente, que eles vão levar muito mais tempo para serem cultivados. Vocês vão trabalhar o SEO, trabalham lá olhando o Google Analytics, o crescimento orgânico de vocês, como é que está o acesso no site, ok? Eles são muito mais difíceis de serem conseguidos, mas vocês vão ter muito mais tempo com eles como clientes. As iniciativas, geralmente clássicas de marketing para conseguir clientes, já são os considerados os nets, tá? Que hoje você consegue, de repente, pegar muitos leads, mas quantos daqueles, de repente, são realmente leads quentes para você trabalhar? E aí aquela eterna briga e discussão entre a área de vendas e a área de marketing. A área de marketing diz que está gerando muitos leads e a área comercial não está sabendo trabalhar os leads. Mas será que esses leads estão sendo adequados, que caem para a gente trabalhar na área comercial? Então isso é o ciclo vicioso do negócio. E os spears, tá? Aqui eu estou trabalhando, e volto, faço a propaganda mesmo, do LinkedIn. B2B, puxem a capivara
do cliente no LinkedIn. Vocês vão conversar com o cara, lembra? Primeiro você vende para a pessoa, depois você vende para o empregado e depois você vende para a empresa. Vai conversar com o cara, é aberto, você olha no LinkedIn, aonde que o cara já trabalhou? Qual é o histórico dele? Se ele fez MBA, em que? Pô, você tem assunto, você mapeia quem é o cara. Então, esse trabalho aqui, para quem lê o Predictable Revenue e leva isso realmente, a metodologia do jeito que ele fala, você tem que mandar cada vez mais uma mensagem personalizada para o seu cliente. É a maior chance dele abrir o e-mail, dele levar em consideração, chamar vocês para uma reunião. Tá? Então, esse daqui são os esforços direcionados do outbound, que é o core que o Predictable Revenue traz. Tá? É fazer um pente fino no que é o cliente antes de mandar uma mensagem para ele. E a discussão? Não vou perguntar para vocês quem é que defende o inbound, quem é que defende o outbound, tá? Mas para startup, muitas vezes que não tem recurso, quando ela lê que o inbound, o custo de aquisição com o cliente, ele é mais baixo, às vezes você tem um dilema aí, ver, pô, em que momento que eu vou conseguir? Porque o nome do jogo disso daqui é geração de conteúdo. Chave. Qualidade do conteúdo gerado. Para você ter a atenção do cliente, depois eu vou entrar aqui no mérito de cada um, tá? Mas aqui eu só estou dando um comparativo. De novo, eu não vou defender um ou o outro. Eu acho que a startup tem que ver, dependendo do tipo de produto, o ticket médio dela, tem várias coisas que podem impactar de você usar um ou o outro. Ou usar os dois ao mesmo tempo, mas quem é que vai gerar conteúdo? Você tem que gerar e-books, você tem que gerar infográficos, você tem que fazer um blog. Como é que você vai chamar a atenção do seu cliente? Isso às vezes tem um custo no início, que você tem que pensar bem. Então, às vezes, vai-se mais na unha para uma solução de outbound. Então, tem que ver bem qual é o produto, o ticket médio, o que vocês estão vendendo, qual é o perfil do cliente. Antes de sair, por exemplo, tem muita literatura hoje, tem muita gente escrevendo sobre isso. Então, daqui a pouco você olha e fala assim, não, mas o negócio é inbound. Não, calma, olha melhor ver se isso se adapta ao que você está vendendo. Se você não tem que fazer um misto dos dois. Tá? Então, quando a gente está falando no inbound, vocês concordam que aqui no topo, o cliente que está passando pela rede, ele não conhece vocês e nem vocês conhecem ele, correto? Você precisa fisgar um cara que os dois não se conhecem. Que conteúdo você vai gerar para chamar a atenção dele? E aí que vem, aqui também tem a engenharia de valor. A hipótese de valor. Você vai pedir para ele um cadastro menor, depois você passa que você conhece ele, você pegou pelo menos um primeiro dado, um e-mail dele, correto? Como é que eu vou continuar gerando interesse para ele? Eu vou pedir um cadastro simples, mas eu tenho que fazer uma troca. Será que eu não tenho que oferecer um white paper? O que eu vou oferecer para ele em troca? O mercado hoje trabalha muito com isso. Né? Depois eu posso ter uma newsletter. Isso daqui não quer dizer que é exatamente assim. Isso daqui é uma ordem, tá? Com uma sugestão. E quando é que eu vou gerar o desejo nele? Os casos de sucesso. Depoimento de cliente, vídeo de cliente, as aspas do cliente. Então aqui, depois do cliente preencher o cadastro completo, aí eu vou tomar uma ação e vou passar para a área comercial. Isso daqui é o inbound. Tá? É o clássico do inbound. E o outbound? Eu não vou pegar e ligar diretamente para o cliente. Lembra daquilo? Eu vou pegar, trabalhar, definir bem claro qual é meu segmento de mercado, quem é meu cliente, por que ele faz isso, quais são os atributos dele, e vou trabalhar o perfil ideal do cliente, meu ICP. Eu vou criar listas, eu posso comprar listas, assim, eu acho que não, sem o purismo, tem muito consultor que de repente ia criticar isso, só que a compra da lista não quer dizer que você vai trabalhar de forma indevida essa lista. Você pode comprar informações no mercado americano, até antes disso, o livro do Max Altshuler, que eu falei para vocês, está lá no início, em amarelo,
da apresentação. Eu fiz o levantamento, até se vocês forem no meu blog, tem um artigo que eu faço um resumo do livro, tá? Eu pesquisei empresa a empresa que ele indica, ele dá mais de 70 indicações de fornecedores, claro que é mercado americano, tá? Que vocês podem, desde o início, a comprar uma lista, vocês compram informações específicas daquele cliente, da pessoa física do cara. O mercado americano trabalha muito com isso. Aqui a gente não tem... Quantas empresas vocês conhecem que vocês podem trabalhar uma lista confiável? Foi uma das coisas que as startups, nesse último trabalho que eu fiz com o Oxigênio, foi uma das coisas que mais as startups pediram, foi isso de como é que eu consigo uma lista. Eu tenho algumas empresas já pesquisadas no Brasil que você pode comprar para higienizar a lista, comprar listas de forma quente, sem fazer um trabalho de forma indevida, que o cliente não queira receber. Então tem legislação para isso que vocês podem trabalhar, mas você tem que criar a sua lista. No artigo tem. No artigo eu escrevi isso. Mas tá? tem as americanas, né? No artigo tem as americanas e se vocês forem ver pelo livro, tá? Eu fiz pesquisa, tem um site que eles até já localizaram para o português, que é Fiverr, Fiverr, né? Fiverr, né? .com. O que vocês podem fazer? Vocês podem fazer a contratação desde como se fosse um secretário, uma secretária para vocês trabalhar virtual em qualquer lugar do mundo. Se vocês quiserem trabalhar o SEO do site de vocês podem colocar lá um job para fazer isso. Então, ele é como um fornecedor de serviços terceirizados no mundo todo. E tem um dos serviços que é fazer essa varredura na web de endereços de site, de empresas, com os e-mails, com telefones. Então, os caras fazem isso e você paga um job lá em dólar, paga no cartão, tá? E se não fosse tão específico para cargo BR o que a gente precisa, eu conseguiria fazer isso lá por uns 80, 90 dólares. Eu consegui esse tipo de serviço nesse site deles. Agora, o Brasil não tem a quantidade de fornecedores. Um dos exemplos que ele traz, tem uma fornecedora nos Estados Unidos, uma empresa, né, no caso, que ela faz uma carta à mão para os clientes. Então, no momento final da venda, depois que eles fecham, é uma empresa que manda um brinde para o cliente, uma coisa assim, só que escrita à mão, assim, uma carta. E tem uma empresa só para fazer isso daí. Está fazendo... Só que você conseguir terceirizar esse tipo de coisa, ou você conseguir comparar, não só com o LinkedIn, tá? Com o uso do Sales Navigator. Não sei se quem já teve a oportunidade de usar o Sales Navigator do LinkedIn, tá? O Sales Navigator, ele é muito legal no seguinte sentido, tá? Uma das utilizações dele, obviamente, tá? Não é só essa, mas se vocês quiserem, por exemplo, seguir um cliente, e sem ele saber que você está seguindo ele, tudo que o cara publica, se ele curte um artigo, o que ele faz, você tem mapeado lá, você segue tudo que o cara fez. Então, se você está inserido no contexto de logística, e eventualmente esse cliente está indo lá num grupo de discussão, de logística, ele curtiu um artigo, alguma coisa, você já tem conteúdo para fazer um ensejo com o cliente ou entrar naquela lista de discussão, enfim. Ou pode ter outra coisa. Logo depois que eu saí da TOTOS, eu recebi uma mensagem de um executivo que trabalha num fundo de investimento, que gostaria de saber, depois que eu saí da TOTOS, coisas sobre a TOTOS. Você imagina, uma coisa, até, não sei até que ponto isso é legal ou não, né? Eu não cheguei a conversar com ele, mas o cara deixa os funcionários da TOTOS mapeados, né? E o que ele quer saber? Se vale a pena investir, depende da empresa ou não. O que ele faz? Ele quer saber informação de dentro da empresa. Então, tem N coisas que vocês podem fazer, depende com o Sales Navigator, junto com o Premium, enfim. O nível de informação, quanto mais personalizado vocês tiverem do cliente, mais chance vai ter do cara receber vocês, de aceitar uma oferta, enfim. Tá? Enfim, aqui também, da mesma forma como o inbound, tá?
Não sei se vocês já ouviram falar no unselling. U-N-selling. É você não vender. O que você faz aqui, antes de passar para vendas, é a não venda. É você tentar, é a arte do social selling. Como é que você consegue de forma polida e engajando o cliente, para não ficar, de repente, já na segunda mensagem, você já dá aquela machadada tentando vender para o cliente. Como é que você engaja ele? Como é que você vai conquistando o seu cliente com conteúdo pertinente? Essa é a ideia do social selling. Okay? Ciclo de venda. Lembra do storytelling? Se eu tenho uma historinha preparada lá para o CFO, para o CIO, para o diretor de logística, quem é o papel desse cara na empresa? Então, o meu cara de vendas, ele já tem uma história preparada para cada perfil. Se ele vai visitar determinado cara, pô, eu vou pegar aquele storytelling, né? Quais são os desafios para atingir os objetivos? Você tem que ter uma história de negócio para contar, tá? E aqui eu não estou entrando no mérito quantas etapas vocês têm no pipeline de vocês no ciclo de vendas, ok? Se tem 3, tem 5, 6. Aqui isso é só um exemplo, tá? Roadmap to Close. Quem é que tem ideia mais ou menos do que seria isso? Que eu acho chave para vendas. A gente está no início de março. Vocês já fizeram a reunião de vendas. Não sei quantos daqui estão diretamente ligados a vendas, que responde por um número de vendas. Tá. Vocês devem ter feito reunião, ou vocês cobraram alguém ou foram cobrados. Só tem duas formas, né? Então vocês tiveram que responder, colocar na pedra, como diz lá no sangue, né? Quanto vocês vão vender em março? E aí, de repente, você tem um cliente principal, falou, pô, aquela empresa de logística, que eu estou vendendo projetos de logística e tal, eu coloquei para vender em março. Legal. A gente está no dia 6, quantos dias úteis a gente deve ter até o final do mês? Uns 17, 16, 17 dias úteis, de repente, até o final do mês, ok? O Roadmap to Close, o que é? Geralmente, a gente coloca a data de fechamento no final do mês, né? Não sei, é a mãe de Ná sempre, né? A mãe de Ná sempre coloca do dia 30, né? Vai fechar tudo quanto é negócio no final do mês, né? Ok, vai fechar no dia 30 de março. Que conta você faz para trás de atividades que você tem até o fechamento? Você já perguntou para o cliente, nesse momento, você colocou no pipeline para fechar em março o negócio, tá? Você está evoluindo com a proposta. A área jurídica dele já olhou sua proposta? Quanto tempo o jurídico dele leva para analisar uma proposta e devolver para você? E se o SLA for de uma semana? Nós estamos falando de 17 dias até o final de março, correto? E se ele quiser uma reunião executiva com o presidente da empresa de vocês, algum diretor, alguém, depende para fechar um negócio? E se ele pedir para vocês uma visita a um cliente antes de fechar o negócio? Então, vocês vão compartilhar com o cliente isso daqui. Só que qual é a forma mais polida? Qual é a data, a última data que tem que aparecer no Roadmap to Close? Não é a data de fechamento do negócio. É a data de início do projeto. Ou a data de conclusão do projeto. Porque esse é o interesse do cliente. O interesse de vocês é vender, correto? O interesse de vocês principal não é entrega de valor. Então o Roadmap to Close o que é? Eu vou entregar o valor para o cliente e vou fazer conta para cá. Pô, cliente, você não tinha nos seus objetivos iniciar o projeto em abril? Juntou sua equipe toda? Agora, eu estou compartilhando com você, eu estou analisando aqui, você falou que a sua área jurídica demora 2 semanas para entregar o contrato. Às vezes o cliente não se dá conta disso. Então você faz esse Roadmap to Close, compartilha com ele e não tem nada velado. Fala, olha, eu fiz uma estimativa dos passos, tanto eu quanto os nossos concorrentes podem estar passando por isso, eu gostaria de compartilhar com você as etapas até o fechamento. O que você acha? Já é a primeira prova. Se o cliente devolver para você, você fala, acho que a gente pode discutir e tal, já é um bom sinal.
Se ele não falar mais nada nisso, entendeu? Você começa a ter parâmetro melhor para dizer se você vai fechar um negócio em março ou vai fechar um negócio em junho, né? Porque quantos negócios a gente vê escorregar de um mês para o outro, escorrega? 3, 4 escorregadas, se vão combinar que não é mais escorregada, né? O negócio nunca estava quente para ter fechado lá atrás, né? Então isso a gente vê muito. Então, cada etapa dessas aqui, ela pode ter um checklist, pode ter um template. Isso é conteúdo que eu estou fazendo para o livro, ok? Eu compartilho, tem um artigo que é sobre como montar uma apresentação ou uma proposta vencedora, e aí tem uma ciência, tem uma metodologia para isso, e esse artigo eu entrego o template e um modelo de proposta preenchido para vocês. Eu criei uma empresa fictícia, para não ter problema nenhum de direitos, enfim. Essa empresa chamada Logo Grátis, tá? Esse daqui é o próprio print screen do material. Então, como é que eu faço isso daqui está bem balizado, pessoal, com as startups que eu tenho feito mentoria, que tem me dado feedback, claro, assim, que eles conseguiram evoluir muito, o ciclo de venda deles diminuiu, eles têm conseguido ir para fazer prova de conceito mais fácil, fechamentos eles conseguiram, tá? Então tem uma ciência interessante em cima disso. E o que é? Existem os 7 pecados das propostas escritas, tá? Quantos de vocês aqui tem, no início das apresentações de vocês, a parte institucional da empresa de vocês? A maior parte. Tá? O que é a primeira coisa que você tem que falar e deixar claro para o cliente? A parte mais importante é ele no negócio. Fator psicológico. O que você gosta de ouvir é sobre você. Então, se você começa a dar uma área, falar da sua empresa, você já perdeu uma grande chance do cara gravar que você fez a lição de casa, você pensou nele, você estudou. Então, assim, deixar de se concentrar em problema de negócio do cliente. Tá? Você falar de característica técnica, falar do seu produto, tá? Nenhuma estrutura persuasiva, a gente vai ver essa questão da estrutura, isso daqui é muito importante, tá? Você não falar da diferenciação, enfim, são muitos pontos aqui para eu entrar em cada um, mas a abordagem consultiva, isso daqui é muito importante para vocês. Como é que eu demonstro para o cliente que eu estou agregando valor para ele em conhecimento, eu estou trazendo dados de logística, eu estou trazendo dados de hospitais, se eu tenho uma solução para a saúde, mostrar para ele que eu conheço sobre o segmento que ele está, ok? E erros comuns em proposta de software, tá? Muitas vezes, de repente, você vai cumprir uma cotação. Eu acho que muitas vezes a gente tem que aprender a dizer não. Então, assim, quantas vezes vocês já ouviram que eu disse, me passa uma noção de valor, eu preciso de uma noção de valor, me passa uma noção de valor. O que eu faço? O cara não pediu preço, né? Porque você não fez nenhuma proposição de valor. Qual é a chance do cara pegar e não conversar mais com você? Porque ele só enxergou preço. E o que acontece? Você falou, pô, não é preço. Se você não viu o benefício, se a gente não conversou sobre benefício, sobre solução, por que eu vou passar preço? Se ele avalia essa questão só por preço, então, é um negócio que a gente tem que se policiar mesmo, né? Olha, se você não der oportunidade, eu gostaria de entender como é que você faz a aquisição de soluções. Você analisa o ganho. Eu tenho a possibilidade de demonstrar para você quanto você vai ter de ganho e benefício social. Você me dá espaço para fazer uma demonstração disso? Deixa eu entender por que você quer o preço só agora. Tenta pegar um pouco mais de subsídio, tá? Apresentação com muito termo que é jargão só da nossa indústria, tá? Como eu me policiei para isso, assim, porque a gente cria no mercado de tecnologia, a gente tem muito jargão e dispara a falar jargão, né? E tem os jargões de startup também, né? Então, eu acho que esse é um negócio que a gente tem que se policiar.
eu estou falando a linguagem do cliente, do segmento que ele está? Será que a minha apresentação está falando isso? Você percebe um cliente que está conversando com ele já 2, 3 vezes, fala, ótimo, quero fazer, e fala, fazer um foco. Eu não consegui esse foco seja de graça. Decepção é se não vendeu bem ou não. Só pelo fato dele ter pedido o POC de graça, assim, eu acho que sempre tem que ter o momento que você vê como usar isso como uma moeda de troca. Tá? Então, as experiências que eu já tive com prova de conceito, que é o POC, o que eu tentei fazer? Documentar bem o POC. Porque eu acho que a maior parte dos erros em prova de conceito é você não ter documentado qual é o objetivo dela. Você aceita a prova de conceito, mas não documentou nada. O cliente usou uma semana, usou 2, usou 3, e você fala, pô, e aí? Fala, não, vamos deixar. Tá, daqui a pouco eu falo, ok, então vou tirar, tal. Você gostou, tal. Se você tiver uma lista antes de coisas acertadas com o cliente, qual é o seu objetivo? Eu quero ver escalabilidade. Ok, mas escalabilidade de quanto? Se eu conseguir fazer um stress test e chegar a 10 mil usuários, é ok para você? Eu gostaria também de ver outras. Então, lista os pontos que ele quer da POC. Você na questão de credibilidade também, se chegar, por exemplo, a TOTS lá e falar, TOTS, eu quero fazer um POC, acho difícil a TOTS fazer. Olha, depende. Assim, eu cheguei a fazer POC com os clientes. Eu trabalhava no mercado enterprise, na todas as grandes corporações. Então, lembra, por mais que você tenha metodologia, você tem que ver como que a empresa adquire. E tem muitas empresas que dentro do processo de aquisição só fazem a aquisição depois de passar por uma prova de conceito. Às vezes é a forma como a empresa adquire e você não pode sair daquilo dali. Agora, qual é a moeda de troca? Ok, eu faço a POC. E se a POC atingir todos os objetivos que você quer, qual é o próximo passo? No mínimo, o cara tem que fazer isso para você. Eu vou fazer um investimento. Eu vou trazer gente aqui, eu vou fazer... Qual é o próximo passo se eu atingir todos os objetivos da POC? O que eu tenho visto é que a POC inicia sem documentação. Você não faz nenhum acerto com o cara. Como é que você vai medir para ele, depois de feita a POC, e dizer, olha, viu, eu atendi, a POC foi boa, mas sem parâmetro. Você não especificou antes o que você ia medir. Se é interface de qualidade, se é performance, capacidade de processamento, enfim. Tá? Não sei se eu respondia. Bom. Eu prefiro continuar atrás, eu já pergunto no começo, se é parte da cultura de compra. Se é parte da cultura de compra, eu prefiro, em alguns momentos, não fazer, só se o cliente for muito grande. Porque, assim, no final, dá o mesmo trabalho, o mesmo investimento no cliente, não tem essa cultura. Eu não vou entregar aqui também, porque eu já passei por várias multinacionais, tá? Mas assim, tem uma delas que foge de fazer prova de conceito. Qual é a forma de você fugir de prova de conceito e atender, de certa forma, a demanda do cliente? Você ter cases publicados. Se eu tenho 10 cases publicados sobre solução de varejo, e o cara é um cliente de varejo, fala, olha, você está querendo fazer uma prova de conceito, eu estou rodando e tenho depoimento, tenho vídeo, tenho case publicado, depoimento do cliente. De 10 caras no seu segmento, o que você precisa de fazer de prova de conceito? Aí tem as contrapartidas, né? Você acha que tem que estar bem embasado. Agora, muitas vezes, uma startup, ela não tem base histórica de clientes. Ela tem que negociar isso, quer dizer, tem que fazer funcionar. Né? No Brasil para amarrar esse, para você até garantir que o cliente vai dar uma atenção para aquilo. Eu resgato um pouco aquela questão do roadmap to close. Não deixa tratar com o cliente de forma velada. Acho que você pode conversar com o cliente. Como é que você compra? Como é que é o seu processo de aquisição? Como é que ele está estruturado? Eu não estou pedindo para você me passar informação de concorrente, não é isso. Eu só estou perguntando como é que é o seu processo. Depois de tudo isso daqui, você vai nos jogar no departamento de suprimentos ou eu vou poder negociar diretamente com você?
Você vai nos apertar com relação a preço, eu vou passar a última proposta, para depois você me passar para suprimentos. Combina o jogo antes. Se eu fizer a POC, eu faço a POC, eu atendi os seus objetivos, o próximo passo, a gente senta para negociar? Não é assim. Mas então me diz qual é o próximo passo. Mesmo eu fazendo a POC, nós vamos passar por muito mais coisa, me diz o que eu vou passar. Lembra que eu falei da moeda de troca? Você vai fazer um investimento. Qual é a sua moeda de troca? Eu preciso que você me documente como é que vai ser o seu processo. Ele não está passando nada de informação de concorrente. Pode ser um e-mail, entende? Ele formalizar quais são os próximos passos e quando. Eu estou fazendo investimento, eu vou colocar profissional, analista aqui, eu vou ter que pegar um cara de banco, instalar a aplicação dentro da sua empresa, eu vou ter um custo com isso. A única coisa que eu estou pedindo para você, eu quero uma formalização de quais são os passos e quando eles vão acontecer. Se eu te entregar POC dentro dos objetivos que estão documentados aqui, qual vai ser o próximo passo? Vocês concordam que já é uma coisa fair? Que você consegue ver, levar para dentro da empresa e falar, pessoal, acho que vale a pena a gente fazer um investimento. Ora, se o cliente chega e fala para você, não, eu não tenho condições de passar essas informações, se você quiser fazer investimento, você faz. Opa, eu já não estou sentindo reciprocidade do cara, será que vale fazer investimento para isso? Ok? Deixa eu avançar um pouquinho. Tá. Aqui que eu falei para vocês sobre o processo. Tá? Se vocês olharem um artigo, pegarem o passo a passo, o template, ele tem lá claramente quais são as etapas da proposta que você tem que passar. O que eu tenho visto muito, quando eu falo aqui de apresentação e proposta, às vezes é o mesmo ponto, tá? É a sua apresentação que depois pode virar uma proposta, ou a proposta impressa que você manda para o cliente. Eu tenho visto muito investimento na parte estética das apresentações, mas pouco no processo. Imagem pra caramba, tal. Cara, às vezes não vai guardar isso. Se você tem um processo, qual é a história que você está contando? Tem um início, tem um meio, tem um fim. Isso é muito importante. A estrutura da sua apresentação, uma estrutura persuasiva. Eu tenho visto muita apresentação, assim, que às vezes não para de pé a história. Então, se eu puder dar uma dica para vocês aqui, é com relação à estrutura. Então, depois vem a inteligência comercial, que basicamente são as métricas da área de vendas ou de marketing, dependendo do segmento, quer dizer, quantos leads vocês geraram, qual é o custo de aquisição de cliente, o tempo médio do ciclo de venda que vocês estão operando. Então, esse seria o último pilar da metodologia, quer dizer, isso daqui que vai para o livro que eu tenho feito nas mentorias. Tá? Estou fechando mais uma turma para fazer em abril. Eu ainda não consegui acertar se eu vou fazer na Distrito. Quem conhece a aceleradora Distrito? Fica na Augusta, com os Estados Unidos. Fica na parte de cima do... Como é que é o bar ali? Em cima do Tatu ali, tá? Na Estados Unidos com a Augusta. Foi que eu fechei com eles no mês passado, eu fiz o curso lá com eles e a gente deve fazer mais uma turma. Então, é um aprofundamento em cima desse conteúdo de cada empresa, vocês trazendo o que os clientes consideram, a gente vai ver os pontos de paridade ou não, formular a proposição de valor, ver a mensagem efetiva de ganho para o cliente. Então, eu faço o convite para vocês depois, se eu puder mandar por e-mail, daí vocês já estão no mailing list, e fazer o convite para vocês. Tá? Desculpa? São 16 horas. O curso no mês passado, a gente fez das 5 horas da tarde até as 9, 4 dias. Mas a gente está pensando se a gente faz daí diferente, faz 2 dias, pegar uma sexta e um sábado, para ver o que fica melhor também, para você já fazer uma tocada só. A gente fez esse horário.
Tá? Dúvidas, pessoal? Esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Se vocês têm alguma pergunta. Eu estou escrevendo um livro sobre esse conteúdo focado para startup. Tá? Eu estou fazendo o conteúdo, de certa forma, sem pressa, para ter uma validação com a startup com relação ao conteúdo. Para não ficar uma coisa de conteúdo só, livro, quer dizer, quais são... Eu saí da carreira corporativa e estou respirando numa startup o dia a dia, fazendo mentoria justamente para isso, para ter o conteúdo, ter exemplos diretos de startup e não ficar só uma coisa teórica. Então, se eu lançar até o final do ano, para mim ok, se for no início do ano que vem, mas eu quero fazer, aí, entre final do ano e início do ano que vem, eu quero ter lançado aí. Tá? Agradeço, desculpa. Desculpa, é só uma pergunta rápida. Você mostrou um exemplo de matriz de valor, né? Você indicaria fazer essa matriz de valor personalizada num code e-mail, por exemplo? Porque, eu volto um ponto com você, que é com relação à métrica que o cliente usa. Por exemplo, o CFO, se você tem como cliente-alvo, posição dentro da empresa, tá? O diretor financeiro. O diretor financeiro, o que ele vai estar preocupado? EBITDA, margem, tá? Quais são as métricas que esse cara tem? Agora, se o seu interlocutor dentro da empresa é o diretor de logística, o que esse cara vai ver? Giro de estoque, lead time interno, quais são as métricas, qual é a planilha que esse cara usa? O que ele vê no Business Intelligence dele? Aí isso vai determinar a mensagem que você vai fazer naquele e-mail de cold call. Então, o que eu oriento você é fazer personalizado. Então, dentro daquela matriz que eu falei, ela é por posição. Se você mandar para o diretor de tecnologia, ele já vai ter outras métricas, ele vai estar sensível a coisas diferentes. Ok? Essa é a ideia. Mais alguma questão? O seu fórum hoje está fechado mais dentro do B2B, do B2C, e o livro também, ele aborda bem mais B2B. B2C. Às vezes você tem dentro por exemplo, eu estou fazendo mentoria e ajudei a fazer análise de uma startup que é da Oxigênio, que eles fazem, montaram é uma oferta que tem, eles são franqueadores, tá? É para você montar um negócio de passar roupa. Você não tem tempo para passar roupa, você não quer dar para sua diarista, então o que eles vislumbraram? Tem muita gente que de repente saiu do emprego, né, tá com dinheiro de FGTS, tá, e eles fizeram uma franquia de passar roupa. Então eles tanto têm o B2B, que é de repente fazer como franqueado, porque o franqueado vai ser um CNPJ, quanto eles têm que alavancar o B2C. Vocês concordam que você tem que ter uma mensagem de valor para os dois? E aí são coisas que a gente estava discutindo, né? Que ajuda a dar né? Por exemplo, se ele acha que ele coloca um ponto como diferencial, a qualidade de passar roupa, eu falei para eles, eu tenho a minha diarista como super qualidade, ela passa muito bem a roupa. Então, para mim, já não seria um diferencial. Né? Então, tomar cuidado, é um negócio de qualidade. Agora, o que depende é o valor, depende do que você vai... E aí tem que estudar o mercado, tem que fazer perguntas, não dá para ficar dentro do Cubo, ou dentro lá do campus do Google, fazendo 1001 design thinking e esquecer de falar com o cliente. Pergunta para o cliente o que ele valoriza. Daqui a pouco para o cara, é a questão logística. Eu não tenho portaria no meu prédio. Eu tenho que ter alguma coisa que eu consiga marcar um horário e a pessoa vai lá e eu sei que aquele horário ele vai fazer a coleta do... Daqui a pouco isso vai ser o maior diferencial. Mas a gente está falando de uma proposição de valor para o B2C. Tá? Não vai ser o foco do conteúdo e não é o foco do conteúdo da engenharia de valor. Tá? O conteúdo aqui é empresa para empresa mesmo. Tá? Essa é a ideia. Ok?
Pessoal, agradeço a oportunidade de vocês disponibilizarem tempo de vocês em quase 2 horas para ouvir o conteúdo. Essa é a mensagem para vocês. Estou disponível, deixei esse aqui, meu e-mail. Tá? Se vocês quiserem também fazer contato, ou mandar pelo WhatsApp, alguma coisa de mentoria para a empresa de vocês, um curso fechado, horas de consultoria fechada para a empresa de vocês. Eu tenho trabalhado com essas aceleradoras aqui. Da ACE eu faço parte do pool de investidores e sou mentor deles também, da Acelera Partners e da Oxigênio, como eu falei para vocês, estou participando, fazendo análise de maturidade e ajudando eles no 3º ciclo de aceleração agora das startups B2B. Okay? Obrigado, pessoal.